Hoje eu estou aqui, lembrando, vou falar um pouquinho da felicidade que fazer essas lives está me causando. É tão gostoso você poder trazer, convidar pessoas do seu cotidiano que trabalha com você, que acredita no seu trabalho, que eu acredito no trabalho da pessoa. Então, assim, eu estou trazendo pessoas que eu gosto, que estão comigo, que são parceiras, e a gente bater um papo com essas pessoas, que a gente desenvolve ao longo de tantos anos vários trabalhos, né, em soma, em parte interdisciplinar. Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, vocês que estão me seguindo, querendo saber um pouquinho mais sobre o Bocar, um pouquinho mais de todo esse processo. Olha, é uma felicidade que eu queria compartilhar com vocês. O que essa pandemia nos proporcionou. Eu acho que nesse momento de poder estar assim mais livre, né, aberto para conversar, bater um papo com todo mundo aqui nas redes sociais, isso está me deixando muito feliz. Eu estou muito satisfeita, viu? E queria agradecer vocês que estão sempre aí comigo nas quartas-feiras, né? Hoje nós vamos trazer a Michele. A Michele é uma profissional, uma psicopedagoga que, desde que eu voltei para Montes Claros, nós estamos juntas trabalhando, né? Foi a primeira consultório, com a primeira pessoa que eu tive o consultório em Montes Claros juntos, uma psicopedagoga maravilhosa, que eu admiro demais e que amo de paixão, ela sabe o tanto. Oi, minha linda, que Boa prazer. noite, lindona. Deixa eu só tirar. Ó, frisinho na barriga. Oh, meu Deus, pra quê, Falar, gente? você sabe o quanto você é especial, o quanto você mora no meu coração. Oh, E te admiro gracinha, demais, você saudade sabe demais. do seu trabalho, né? Tudo que já vivemos juntas. Prazer, muito, muito, muito feliz de ter você aqui com a gente, viu? Obrigada, minha Ô, querida. Eu também Mi, estou muito feliz de estar aqui. ai, que bom. Então fala um pouquinho dessa pessoa maravilhosa aí, dessa profissional maravilhosa pra gente. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Michele, sou psicopedagoga. Eu trabalho como? Fazendo avaliação das dificuldades de aprendizagem, né? E atuando assim diretamente nelas. É basicamente isso. E assim, a gente trabalhou junta, né, Lília? Bem legal, por muito tempo, aí quase 5 anos juntas, Sempre né? E assim, é um prazer enorme para mim estar aqui com todas vocês, principalmente com você, Lília, porque assim, é muito bacana, né? A gente sabe aí o que, é que você está fazendo nesse momento de pandemia, que processo bacana, que processo legal que tá, de apresentar o Bocar online, de levar ele para todo mundo, né? De possibilitar aí uma alfabetização com diversão. Parabéns. você acompanhou, né, Mi, todo esse processo, sabe o quanto eu falo para as pessoas, o quanto eu era agarradinha com ele, mas agora ele tá solto, tá liberto, foi entregue Tá ao no mundo. mundo. Graças a Deus. E com muito incentivo de todos vocês, né? O seu incentivo sempre muito importante para mim, porque você sempre me deu essa força, sempre falou, Lília, é um trabalho maravilhoso, ajude mais pessoas, né? Você usa o Bocar desde a primeira turma, porque a Michelle, ela fez parte, né, da primeira capacitação Bocar, então ela estava lá, e a Michelle, assim, além, eu falo que o grande diferencial, né, Mia, é como você entende bem esse cérebro dessas nossas crianças, né? E ainda brinco e falo, e o nosso também, porque as dicas são sempre muito valiosas que você nos passa. E eu conheci muito desse trabalho de neuroaprendizagem, né, que eu fui apresentada à neuroaprendizagem toda através de você, através do nosso trabalho onde a gente se conheceu, né, que era uma academia do cérebro. Então, assim, a maneira em que você brinca e diz, Lília, eu massagio o cérebro, eu preparo o cérebro e você coloca o conteúdo. Eu acho isso tão bonitinho.
né? Então, fantástico essa maneira de você trabalhar. Mas hoje, então, mais que nunca, justifica a gente estar falando de como esse cérebro funciona nesse processo de leitura, né, Mi? Então, acho que você podia falar um pouquinho primeiro desse processo de aprendizagem, de como processa esse cérebro para o processo de leitura. Fala um pouquinho para a gente aí. Então, é uma coisa muito interessante que você falou, porque minha busca sempre foi assim, eu sou muito curiosa, né? Então a ideia era assim, então, tipo, a criança não aprendeu a ler? Como assim? Por que que não aprendeu? Né? A pergunta sempre foi, por que que não aconteceu? E aí a gente pensa, não, mas o método? Não, peraí, mas já tentou um, tentou outro, não aprendeu? O que é que está acontecendo aí? Aí vamos mais para dentro, né? O que é que acontece dentro desse cérebro? Que hora ele aprende, hora ele não aprende? E aí eu queria falar um pouquinho justamente da aprendizagem da leitura. Por quê? A leitura, se a gente pensar aí no nosso cérebro, ele não foi preparado para isso, não, né? A gente não tem tempo, a gente ainda não teve tempo da evolução de criar uma área para leitura. Então, a área da leitura, ela é uma área que a gente utilizava para reconhecimento de rosto, de objetos, e a gente agora começa a utilizar para letra. Né? E é uma criação nossa, é uma criação do ser humano, né? Essa leitura. E aí, há alguns anos atrás, e, assim, e eu fico impressionada, sabe, Lília? Só abrindo um parêntese em relação aos estudos em relação à leitura. Que, a, que, a, que são poucos, principalmente de como acontece essa leitura, por que que essa leitura não acontece. A gente tem muito estudo aí de método, de como fazer, e discute, né? A gente tem esse estudo, mas do cérebro em si, a gente já tem tecnologia para isso. Então, um Que é cientista muito, que... muito restrita ainda, né, Mi? Tecnologias que não chega para a gente, né? Sim, então, Sim, sim. E neurocientista, na realidade, ele é um matemático, né, um francês, o Stanislas Dehaene, ele conta o seguinte: quando uma pessoa começa a ler, ela pega essa parte do cérebro que antes era utilizada para reconhecimento de rosto, de objetos, e aí o cérebro modifica. Olha que legal. Então, se eu fizer uma ressonância magnética em alguém que sabe ler, quando eu peço ele para ler, ele vai ativar uma área de quem não sabe ler, não ativa. que bacana. Então, quer dizer que se eu fizer essa imagem, quem não foi alfabetizado, Não vai ativar a área. que bacana. Né? Então, olha para você ver. Então, isso é muito complexo para o próprio cérebro. Ele modifica fisicamente uma região dele. Né? Sim, E a gente pensa que, tipo, a leitura é uma coisa muito... Como muita gente lê, né? Muita gente lê, a gente pensa, não, isso é um processo automático, é fácil. E não é um processo automático. É um processo extremamente complexo. E a nossa língua ainda não ajuda, né? Porque a gente tem uma língua aí que tem nome de letra um, som de letra outro, né? Ora essa letra tem um som, ora essa letra tem outro som, né? exatamente. Não, tá, mas tem a regra tal. E aquela que é a exceção da regra? Então é extremamente complexo. Né? E é muito importante que a gente entenda que esse cérebro necessita de maturação. Né? Que ele venha amadurecer, Então, que ele pegue cada etapa. isso, de maturação e de estímulo em cada. Sim. E assim, o que é que a gente percebe, né, em relação à aprendizagem da leitura? É que as pessoas, e principalmente a escola, Lívia, a gente já até discutiu muito isso antes, é muito, muito apegada à escrita, né? A escrita é algo concreto, então é algo que eu posso ver, a criança aprendeu. A leitura, ela é algo mais subjetivo e demora um pouco mais a acontecer. Você já teve aí, quando você recebeu aí no consultório, que sabia escrever tudo lindamente, não sabia ler nada? Exatamente.
principalmente a questão da cópia, que os pais confundem muito. Sim, e aí eu queria trazer, que eu acho muito interessante, são os pré-requisitos, né? Como é que essa leitura acontece lá e por que eu tenho que trabalhar algumas coisas antes? Então vamos pensar aqui nesse cérebro. Primeiro eu vou utilizar minha visão. Vou ver lá a imagem da letra. Essa visão, ela vai mandar essa mensagem lá para o meu lobo occipital, ela vai chegar cruzado e vai devolver essa informação para o cérebro. Quando devolve essa informação, Lília, olha o tanto de coisa que eu tenho que acessar para ler uma palavra. Primeiro, eu já vi essa palavra em algum lugar? Segundo, o que essa palavra me lembra? E aí é muito interessante um negócio também que eu gosto muito, que a gente estuda em pedagogia. Em fundo, vocês devem saber isso assim, salteado, mas em pedagogia não é explicado isso pra gente. Por que eu tenho que trabalhar rima? Né? Em fundo, você sabe, mas em pedagogia não explica, eu só sei que eu tenho que trabalhar rima. E aí o que a gente vai estudando depois e percebe? O cérebro, mesmo sem saber o que é rima, ele procura palavras que rimam. Exatamente. Ele procura palavras que começam com o mesmo som, que terminam com o mesmo som. E aí, o que a gente queria levar isso principalmente para as mamães, quando a gente fala de estimular. A gente precisa de entender que a leitura, ela acontece depois de todo um processo. Né? Não adianta eu querer que a criança decore as palavras, porque senão essa leitura não vai acontecer. Então, eu preciso de um processo inteiro. E tem habilidades que essa criança pode adquirir em casa, né? Sendo estimulada, que não podem ser desprezadas. E às vezes são trocadas por letras, trocadas por escrita. Né? Uma dessas habilidades, que é assim, que eu gosto muito, é justamente, e a gente trabalha pouquíssimo, a nossa cultura, tá? Eu vou falar agora do brasileiro. Lateralidade. Quem aqui não vai ver a direita? Ah, esquerda. Eu tô lascada, porque os meus dois fazem. Direita e esquerda, né? Aí não trabalha isso. Aí chega na escola, a criança, a professora vai e fala assim: ah, porque a barriguinha do B é pra lá. A professora vira do lado, a barriga vira junto, gente, e aí? Aí o menino escreve o D, porque a professora virou toda, e ele tá errado. Exatamente. São as Então, letras. Sim. Então, ele precisa, de fato, entender o que é lateralidade. Ele precisa saber que esse é para a direita, esse é para a esquerda. Porque senão vai ficar sempre no desenho da letra. Exatamente. Ô, Mi, essa eu tenho que te contar uma coisa, dar um exemplo assim disso. Ela tá falhando um pouco aí, gente? Tá falhando, o meu tá falhando, Lívia. Como é que tá a conexão? Ah, eu agora não tô ligando mais para esse negócio de conexão, não. Ontem eu estava assistindo uma pessoa que eu acompanho, que é o Geraldo Rufino, não sei se você conhece. Ele é hoje mega empresário, era catador de lixo, o cara é fantástico. E ele com uma live lá de 2.000, ou 2 milhões, sei lá, e ele caiu, a internet dele caiu. Eu falei, nossa, como assim? Então eu falo, isso realmente não tem a ver, a internet, ela, quando E esse horário realmente ele é um horário pesado para o Instagram. mas diz que aí tá tudo bem, todo mundo diz que tá beleza. Ah, então ótimo. Então, e o exemplo, quando você falou essa questão da lateralidade, aí outro dia eu achei fantástico. A gente, né, no estágio de linguagem escrita, como eu prezo esses pré-requisitos, quando a gente trabalha lá com os meus alunos, e na clínica, em tudo. E a mãe chegou e falou assim, eu andei percebendo que ela está trocando duas letrinhas. É o B pelo D. Eu acho que ela está preguiçosa. Ela não quer pensar. Ah, vocês podiam trabalhar isso. Aí eu falei, meu Deus, nós estamos trabalhando exatamente isso. Aí mostrei para ela, falei exatamente isso. Falei, não é preguiça. Aí expliquei a questão do eixo, da letrinha, né? Que tem ali um eixo que vai para frente, que vai para trás, e que essa inversão é causada por essa dificuldade na lateralidade e tal. Ah, então vocês estão trabalhando isso? Achei que era preguiça.
Ai, como é difícil, né? E eu fico pensando, né? O que é preguiça, Lília? O que é preguiça? Preguiça simplesmente é uma dificuldade de fazer algo que eu não dou conta. Eu falo sempre, Mi, Algo não que eu não sou fala que ninguém é preguiçoso. treinada. Aqui nós temos uma perguntinha que eu acho que mais para frente a gente pode responder. Como é a melhor forma para alfabetizar? Isso não existe resposta, não, mas Mas nós tem vamos. dica, tem dica. Tem dica, exatamente. Tem várias dicas, mas a melhor foi o que você falou. A gente nunca sabe. Poucos estudos se tem para a leitura, né, Mi? Mas muita guerra entre os métodos, muito. Isso é bom, isso não é, isso funciona, isso não funciona. A gente já está cansado que tem e existe. Cada um defende uma linha, cada um segue. Cada criança aprende de uma maneira, né, Mi? Que eu acho que é isso que você Sim. mais preza, é essa forma do aprendizado. E uma coisa interessante, Lília, Vamos dar. da gente pensar é o seguinte: quando eu vou fazer, eu assisti esses dias, eu esqueci o nome, eu queria tanto dar o crédito para ela, mas eu esqueci o nome dela. Uma professora, ela estava falando em relação a esses métodos e ela explicava como uma receita de bolo, sabe? Ela falou assim, ó, se eu tenho só o ovo, eu posso fazer ele cozido, mexido, tá? Chega uma hora que esgota. Se eu tenho só o chocolate, eu posso fazer ele de tal jeito, mas esgota. Então, se eu tenho todos os ingredientes de um bolo, eu faço o bolo e faço outras coisas, né? A gente pode saber tudo, tudo de alfabetização. A gente não sabe nada da criança que a gente acabou de conhecer. E aí é que está o pulo do gato. Eu preciso conhecer o meu aluno, porque eu vou saber se o ovo com ele vai ser melhor, se o chocolate. Não é o importante, não é qual método é melhor, mas é qual método que vai funcionar para o meu aluno. Exatamente. 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 E hoje a gente tem E tecnologia, a gente tem. a gente só vai saber usando e fazendo as avaliações e entendendo, ou então, Mi, eu ainda vou até um pouco além. Tem o que vai adaptar e você pode usar vários. Sim, sim. Né? Você pode usar vários. Eu acho que não tem essa limitação, né? Eu acho que nesse ponto a gente pode ser promíscuo, né, Lília? Não precisa ser Pode. fiel, né? Eu acho assim que a fidelidade nesse ponto tem que ser com o nosso aluno, né? A gente tem que, de fato, conhecer esse aluno. Como é que ele vai aprender de verdade? Como é que ele vai aprender essa leitura? O que é que eu preciso entender que ele ainda não sabe? O que é que ele precisa? Quais são os pré-requisitos, né? Tá sabendo lateralidade? Sabe partes do corpo? Porque a professora vira e fala, é a barriga do B, é a perna do P, né? Se ele não tem ideia disso, e olha ali, a gente acha que a criança já sabe isso, não precisa nem ensinar. Né? E aí entra, ó, papais, mamães que estão aí assistindo, tem que falar e tem que ensinar tudo. Não pensa que seu filho vai aprender ali só ouvindo. Vai aprender muita coisa, só aprender ouvindo. Mas se você se dispuser a ensinar, a nomear, o tanto que nomear é importante para o desenvolvimento cerebral. Tudo que a gente aprende é nomeado. Sim. Né? Tudo que a gente aprende tem que ter um nome. Então, hora de ensinar, tá sabendo o que é em cima, o que é embaixo, o que é sob, o que é sobre. Né? Isso tudo é uma linguagem. Isso tudo é uma linguagem que a professora usa muito. E a gente usa tão naturalmente que a gente não imagina que a criança não saiba. Exatamente, Mi. E às vezes usa de uma forma, tá ali, tem como brincar em casa disso, tem como o tempo inteiro a gente está usando isso. Eu sempre brinco e falo com meus alunos, nós temos que saber o objetivo do que você quer alcançar. Sempre o objetivo. Sabendo o objetivo, tudo é mais fácil. Aí o estímulo vem com um pedaço de pau, com a pedra, com a folha, com o que Não tiver. interessa com o que, sim. Não é, E olha, na nossa época, quando a gente foi mãe, que os meninos nossos já estão maiorzinhos,
A gente tinha aquelas revistas da Mamãe Bebê, né? Que a gente lia lá. Tinha aquele livro grosso, o livro do bebê. A gente ia lá Aí e o lia. Delamare, o Delamare, O e o Delamare. Delamare arrisca. E a gente lia o que é que precisava para aquela idade, para aquela faixa etária, né? E a gente ia lá e trabalhava. Isso independente da gente ser profissional ou não. Hoje tem um acesso aí enorme à internet, né? Vai lá, ó, meu filho está com 3 anos, o que é que ele precisa saber com 3 anos? Né? Qual que o que eu posso estimular aqui? Esquece o brinquedo. O brinquedo, ele não é o protagonista da brincadeira, nunca. Né? A brincadeira que é o protagonista, a criança que é a protagonista. Então você não precisa ter o melhor brinquedo, você não precisa ter o melhor caderno, não é por aí. Né? É o que é que eu posso fazer com essa pedra, né, Lili? É em cima, é embaixo, é na direita, é na esquerda. Ela é grande, ela é pequena, ela é redonda, ela tem a ponta, exatamente. Exatamente. A gente fala assim, desses pré-requisitos, né, para a leitura, para esse aprendizado, né, Mi? Então, dentro disso aí que você falou, seriam os pré-requisitos, vamos dizer, psicomotores, mas nós temos aí pré-requisitos visuais, auditivos, Então, sinestésicos. a leitura, ela passa pelo cérebro assim, ó, ela mexe com tudo, com tudo. Então, por exemplo, a entrada dela é a visão. Vamos pensar nisso, é a visão. Da visão, a gente vai acessar a linguagem. Né? Porque eu leio, eu preciso falar o que eu li. Então, vou acessar a linguagem. Vou acessar o motor. Aí, agora eu vou entrar fazendo propaganda. Quando a gente faz e acessa o motor... Ai, que bonitinho! A gente lembra para o cérebro e aí eu trabalho essa memória da sensação. Então, a leitura vai passar por essa fase. Ela vai passar também pela cognição. Eu preciso entender o que eu li. Né? E é também pelo afetivo. Eu preciso ter prazer nisso. E essa pessoa que me ensina precisa desenvolver comigo uma relação afetiva. Se você buscar aí na sua memória, o que você aprendeu de fato foi com alguém que você gostava e admirava, e não com alguém que você tinha medo. Sim. Michele, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui alfabetizada com a história dos 3 porquinhos. É incrível como isso nunca saiu da minha cabeça. Eu lembro da professora ensinando essa história maravilhosamente bem no Gonçalves Chaves. Eu estudava no Gonçalves Chaves. E assim, eu lembrava daquela cena. Então, assim, tudo que provavelmente não foi uma cena, foi toda uma história que deve ter gerado ali o meu primeiro ano inteiro, porque naquela época a gente se alfabetizava com 7 anos mesmo, né? E no primeiro ano, na primeira série naquele tempo. Sim. Então, eu acredito que deve, sei lá, deve ter sido um projeto, não sei, eu devo ter visto muito 3 porquinhos, para eu lembrar de tantas cenas de 3 porquinhos. E tinha uma imagem na janela da escola que até pouco tempo ela ainda estava lá no vitrô. Quase que eu vou lá e falo assim, deixa eu comprar esse vitrô para guardar. Os 3 porquinhos na janela, pintado à mão, uma pintura linda. Até pouco tempo, até uns 2 a 3 anos atrás, eu ainda passava, eu via esse vitrô. E quando eu vi, eu lembrava daquela coisa toda, sabe? E olha como isso te marcou, né? Te marcou afetivamente. Né? Demais. Porque, como a gente falou no início, como é uma mudança física no cérebro, quanto mais eu tiver acesso às sensações, mais isso acontece. Então, Lília, e aí quanto mais sentidos eu utilizar nessa leitura, melhor é. Então, quando a gente fala, por exemplo, do método, né? Era prazeroso, né? Para mim foi prazeroso. Você entende que não contando com esse amor. Você entende que não ficou gravado para você? Se você aprendeu foi com sílaba, foi com som, se foi... Não, né?
Você aprendeu, né? O que Tinha ficou foi a memória afetiva, né? Tinha Então, lá o P com A, tinha, eu lembrava das letrinhas. sim, mas guardou porque tinha uma memória afetiva, né? Sim, E isso é muito importante, que a gente não apresente a leitura como algo difícil, sim. né? Como algo complexo demais. É complexo? É, mas não precisa ser apresentado dando medo para a criança, né? E sim buscando o prazer. Quando a gente Aí fala em até mesmo método, quando chega no consultório, você fala assim, agora você vai ler. Não, eu não sei eu ler, quero! cara. Eu lembro de você contando a história, né, da criança lá, quando você fez a correção da lente, ela falou, as letras pararam de mexer, eu posso ler. Então, assim, realmente é um trauma, né? É um trauma. Né? E é desnecessário, porque é uma coisa que vai precisar para o resto da vida. Então, quando a menina perguntou aí qual que é o melhor jeito de alfabetizar, né? Como que eu vou perceber isso? Utilizando a maioria dos meus sentidos, né? Então, se eu tenho algo aí que vai me trazer com cores, que vai me mostrar imagens, porque meu cérebro pensa através de imagens, né? Então, as imagens. Aí, por que a gente conversou até? Eu falei assim: ó, eu conheço o Bocá há 5 anos e utilizo o Bocá há 5 anos. E eu sou uma pessoa que, assim, eu não utilizo hoje mais, porque o Bocá é uma ferramenta na minha mão que não é tão, assim, não pego como fono, não trabalho a linguagem com ele, né? Eu trabalho a parte de alfabetizar. Então, hoje ele é mais maleável na minha mão. Então, o que eu percebo? O que ele tem que me agrada, né? No sentido, como é que eu utilizo ele aqui? Primeiro, ele traz o som da letra, que para a criança hoje isso é novidade. Porque eles chegam com aquela dúvida, tia G de gato, não bate. Né? Aí você pergunta assim, ó, o leão começa com qual som? L. Não é, leão não começa com L. Leão começa com L. É diferente. L. Né? E aí, quando você mostra, gente, olha, quantas vezes com uma sessão mostrando a boca do P e do B e utilizando assim, ó, sente na sua garganta, sente o que acontece, acabou a dúvida. Entende? E aí é nesse momento que eu penso assim, o método é importante, mas olha, quanto mais eu tiver cor, gesto, a música que o Boca tem, que eu utilizo muito, os personagens, né? Quando eu vou fazer aqui, uma coisa também, Lília, que eu costumo separar é a criação do texto da escrita do texto. Você já viu que a professora lá fala assim, vamos escrever um texto. O menino escreve 3 linhas, porque ele está morrendo de preguiça de escrever. E aqui a gente trabalha assim, vamos produzir um texto. Quando eu vou produzir, eu não escrevo. Quem escreve aqui sou eu. Ele produz, aí ele não cansa. Ele cria, ele busca, né? Ele vai. Aí depois que ele sabe produzir, aí vamos escrever. Aí vamos sintetizar para escrever, que realmente a gente não escreve tudo que pensa, né? Tem que sintetizar. E aí a gente tem que buscar o prazer em produzir. Então, você me falando aqui, me veio uma questão aqui que você falou, vão produzir, olha que bacana. Então, ele está produzindo, ele está falando, ele está, vamos dizer, jogando construindo essa expressão oral dele ali. Então, nesse momento que ele tem a dificuldade da escrita, se eu ponho ele para escrever, ele limita. Exato. E ele bloqueia. A escrita limitou esse pensamento dele. Exatamente, a escrita bloqueou. Ah, Michele, mas ele precisa escrever, porque ele tem uma fase no cérebro que precisa desenvolver. Não estou tirando esse mérito. Ele pode escrever e você pode trabalhar essa escrita em outro momento, não no momento que ela vai prejudicar a produção da leitura. Sim, sim. Eu falo que já é um aprendizado atrás do outro. A gente tem E aí, quando eu te falo, por exemplo, quando a gente está trabalhando, eu faço muita produção de texto com isso. Sim. Com a imagem do Boca. Me ajuda muito. Porque aí, com essa imagem que tem um nome, que tem aquela letra e tem aquilo que a gente falou, eu vou costurando
essa leitura e ela vai acontecendo. Fantástico. Né? E assim, não vamos tirar o mérito da escrita, não quero tirar, a escrita é extremamente importante, ela desenvolve regiões cerebrais também que não seriam desenvolvidas se não houvesse escrita. Porém, se a gente pensar hoje, Lília, se eu não quiser escrever, eu posso. Posso produzir um texto enorme falando que o próprio computador já transcreve Sim, isso em texto para mim. sim. Então, eu acho assim que algo que a gente realmente deve valorizar é a produção. Exato. Sempre. Porque essa produção mental, quando eu organizo e quando eu faço essa leitura fluir, eu produzo e eu vou buscar prazer. Aí eu quero ler para aprender, entende? Quando a gente é adulta, a gente não busca isso. Quantas vezes você pegou um livro e falou, ai que delícia? Você acha que criança, se ela não descobrir, ela vai chegar nesse ponto? Não. E são momentos, né, Mia? Cada momento da vida você está lendo, fazendo um tipo de leitura, né? Apegada a algo ali que você lê todos os dias. E tem que ter o querer, tem que ter o porquê, não é ler por ler, né? Não é transcrever o som ou a letra por transcrever. A E aí você gente. me falou aí, esse objetivo, me lembrou que a gente estava falando do desenvolvimento e da gente pensar na preocupação que as escolas estão em alfabetizar crianças com 5 anos, né? Com 4 anos. E o que, que a gente percebe? O desespero das mães, né? Que chegam lá na escola e a turma tem 10. 3 estão alfabetizadas, meu filho está atrasado. Né? Aí você faz a pergunta, vamos lá na literatura e vamos ver onde é, com quantos anos que ele... Ó, pela literatura, com 7 anos aqui, ele tem que estar começando a alfabetizar. Porque Sim, a gente tem que garantir antes, são os pré-requisitos. Isso é essencial. Se isso. isso acontecer, a leitura acontece. Né? Essa preocupação de ler com 5, ler com 4. E eu vou te falar de uma experiência que eu estou vivendo agora, porque assim, como fono eu sei, como você, né? A gente trabalhava no mesmo local, né? Lá no Instituto Estrela, a gente trabalhando juntas, e eu, que tenho, né? Sou especialista em linguagem escrita, nunca dentro da clínica trabalhei a leitura escrita, porque é para você que trabalhava. E eu focava o tempo inteiro, então, na fala, o bocar sendo usado como mais na linguagem, na fala e linguagem. Com esse trabalho online e com os pais em casa e as crianças sem a escola, eu falo que aconteceu uma coisa que para mim foi mágica, que agora aquele outro sonho da escola vai sair também, que agora vai. Mas o que acontece? Com a dedicação dos pais, Michelle, eu estou com 4 pacientes sendo alfabetizados única e exclusivamente com o Bocar. Mas os pais assumiram essa questão, estão fazendo a terapia, né? Estão treinando na alfabetização, eles estão realizando. Capacitados, né? Exatamente. Então, assim, eu estou vendo o resultado, eu estou vendo de crianças autistas lendo, e eu, assim, maravilhada com aquilo, porque eu falei, meu Deus, como já acreditava que já deveria estar nas escolas, e quando a gente pegou fazendo todos os dias, a mãe tendo aquele tempo maior para dedicar, a coisa funcionou. E aí né, a gente fala, poxa, que bacana. Então, assim, é um método que foi pensado para a fala e que, como usa de pré-requisitos, ele acaba alfabetizando facilmente. Né? Então, assim, E, enxergar isso. e você falou algo, eu estava lendo esses dias no estudo que falava até sobre análise do comportamento. E falava o seguinte, não adianta terapia nenhuma, se não houver engajamento familiar. E quando a gente pensa na clínica, a gente vê a diferença que é quando a criança tem os pais engajados, quando a gente tem uma família engajada num propósito, num objetivo, e quando não tem, né? O sucesso é muito diferente, né? Aí tem que realmente... Aí às vezes eu fico pensando assim, tem muitas mães que falam comigo assim, ah, mas eu não estudei para ser professora. E não tem que ser professora mesmo. Você tem que fazer o seu papel de mãe. Então, quem enquanto mãe que você pode ensinar?
Porque o que eu percebi pela sua fala e pelo que eu conheço também as suas mamães? São mães que se interessaram em se capacitar no método para aplicar no filho. Porque não encontraram isso na escola regular. Encontraram simplesmente um método engessado que não funcionava com eles. Exatamente. Exatamente. E aí a gente tem que realmente fazer essa busca. O filho é nosso. Né? E vamos atrás. Quem vai cuidar é a gente, não tem outro. É um processo, né, Mi, muito assim. E há uma cobrança muito grande da sociedade, mas ele não lê, né? Então, Não, assim, e é um processo muito necessário, Lília, porque se a gente pensa, vamos pensar, te solta lá no Japão sozinha, cara, você vai fala ficar não. surtada, porque você não consegue se locomover, você não vai conseguir fazer nada. Fala não, que eu tô indo pra lá o ano que vem. Então estude. Estude japonês e leve o internet. Coisa. Não vai sem saber nada, porque você vai se sentir mal. E Já estou apavorada com isso. Já estou. Pensa na nossa cultura, tudo é escrito, Lília. Tudo, nossas placas são com coisas escritas. A gente tem ainda pouco símbolo, apesar de hoje estar muito maior. Mas o que é que tem símbolo hoje demais? Celular e computador. Exato. Né? Aí o menino aprende rapidinho, porque é só imagem. Aí os pais falam assim, mas ele é muito esperto. No computador ele sabe tudo. E aí a gente brinca assim, não, isso aí é mérito para quem criou o computador. Não é da criança, né? Porque fez para ser fácil mesmo. Se fosse para ser difícil, ele tinha colocado as letrinhas, tinha colocado palavrinha. Não, ele pôs um símbolo maior. Fez para ser fácil. Fez para ser fácil. Para ser raso, né, Mi? Que a mensagem fica. É o que eu mais aprendi na neuroaprendizagem e é o que eu uso muito com as imagens, mas sempre digo, é raso. Você atinge, você comunica, mas você não elabora. E aí, com isso, tem uma questão que eu queria muito que você falasse, porque, assim, o nosso tempo voa, eu fico, assim, impressionada, como passa tão rápido, né? E aí, tem uma questão que eu acho importante, quando a gente vê, assim, ó, mesmo com tanta tecnologia, né? O mundo com toda a tecnologia, por que ainda a leitura ainda sobressai, a leitura é o mais importante para o cérebro, né? Você até brinca e fala que é a melhor ginástica para o cérebro, né? Então vamos pensar, a tecnologia ela veio para ajudar, a gente não vai desprezar não, a gente tem aí 1 milhão de coisas para ajudar, e tem vários, vamos pensar aí, a gente tem vários aplicativos, né? Tem coisa para deixar bem dinâmico essa aprendizagem. Mas vamos pensar se eu não lesse, né? E simplesmente ficasse nessas imagens. Você falou aí uma questão de ser raso. O Júnior estava aí, eu nem sei se ele está ainda, mas ele é triatleta. Pensa na diferença. A imagem vai ser como uma corrida curta de uns 100 metros e a leitura uma maratona, né? Onde é que eu vou ficar mais treinado? Onde é que eu vou trabalhar melhor a musculatura? Né? Eu não consigo correr na mesma velocidade 40 quilômetros, eu não consigo, do que 100 metros. Então, a leitura, mesmo com... Vamos pensar, quem aqui nunca leu um livro e quando foi assistir o filme falou, nem, não tem nada a ver. Por quê? O diretor do filme que eu criei é o principal, cara, sou eu. Eu crio um filme aqui, não tem outra pessoa que vai dar conta de criar esse filme tão bem quanto eu. E a leitura, ela proporciona isso. Ela proporciona a imaginação. Ela proporciona criar o meu conteúdo. E a partir desse conteúdo eu li, eu posso fazer uma inferência, eu posso questionar isso, eu posso buscar outro conhecimento, né? Além de ter bastante prazer com isso. Por quê? Porque eu vou utilizar a minha parte do cérebro, que é o sistema límbico, para sentir o gostinho daquele livro que você fala, ai, me segurou assim, ó, eu não consegui sair de perto. Né? Que pena que tá acabando, né? Pega o livro e fala assim, ai, nem quero ler o último. A Fernanda, duas profissionais diferenciadas. Obrigada.
Obrigada. E você não quer, né, Mi? Você nem come, você quer terminar, você quer chegar no final do livro. E realmente, a gente vê isso, né, no próprio mundo, na tecnologia, você passa muito rápido. Ah, foi, ui, tu passou, opa, passou. Sim, e é Hoje, muito Mi, momentâneo, né? os jovens falam assim, ah, é textão. E lá vem, não sei se com você acontece em casa, mas esses adolescentes, grupo da família, ah, postou textão. Ih, textão eu nem olho. Ou seja, perderam a habilidade de ler. Se o texto é grande, Mas eles estão sendo treinados para isso, né, Lília? Vamos pensar nos textos de redes sociais, são textos curtos, né? Posta um texto imagem. grande, né? É, a imagem. E assim, e se a gente falar assim, ah, Michelle, é tanta tecnologia, a gente tá preso no pretinho com branco na letrinha, você vai ficar preso, você tá atrasada nisso, né? Pensa, quem te ensinou o que você sabe e o que você aprendeu? Foi com imagem ou foi com textinho pretinho branquinho? Textinho. E nunca mais vai Foi com esquecer. aquele que você precisou ler uma, duas, três vezes? É claro, Lília, vamos pensar, é claro que é mais fácil. Você educa um filho, é muito mais fácil você fazer para ele do que ensinar, concorda? Mas é um. Nem. Mas qual é o recado que você está dando para esse filho quando você faz o que ele é capaz de fazer? Você fala, olha, meu filho, você é um incapaz de fazer uma coisa tão simples, estou fazendo por você. Ô, Mi, mas aí então eu vou te dar o exemplo vivo. Aconteceu comigo. Eu brinco que eu sempre tive dificuldade de aprendizagem, isso eu sei. E a minha mãe facilitou tudo para mim. Então ela mastigava, eu lembro dela estudando história. Ela lia, resumia e me entregava o resumo. Sabe quando eu fui aprender a estudar e eu fui aprender que eu era sinestésica e que eu aprendia escrevendo e que eu precisava de De pegar, de sentir? elaborar, né? De fazer esse processo e trazer ele para a escrita, né? Para ordenar seu pensamento. Na faculdade, que eu aprendi isso. Então, assim, eu fui realmente carregada. Então, quando a minha filha, ela brinca, ela fala, mamãe nunca me ensinou um dever. Nunca, Michele, nunca. Vai, faz. O medo de eu fazer, de eu repetir, né? Não que estou condenando, não. Foi a solução que ela deu para que eu aprendesse. E eu chegava, aí minha menina me ensina que eu lê de novo. Tá aí, a resposta tá aí. Pode ler que você vai achar a resposta. Não, eu não sei. Então, assim, eu tentei não deixar que ela construísse mesmo o conhecimento. Eu dou essa dica, sabe, Lília, para as meninas, para as mamães, eu falo assim, ó, quer ajudar mesmo na tarefa? É assim, ó. Lê, ah, mãe, eu não entendi. Lê de novo. Não entendi. Lê em voz alta. Não entendi. Então anota e vamos perguntar para a professora. Oh, fantástico! E Imagina se eu tiver que estudar química, física, biologia para ensinar, Lília. pensa, Eu não vou ser mãe, não, nem vou trabalhar, só vou ser professora. com certeza. Né? Então, a tecnologia veio, vai ajudar? Vai. Eu quero conhecer a respeito de um assunto que não vai ser, eu não vou precisar guardar. Tem muitas coisas que você não precisa guardar mesmo, né? É uma coisa que você vai usar rapidamente. Pode assistir um vídeo, tá ok. Pega a opinião do outro ali, tá ok. Agora, se é algo que você precisa aprofundar, para ler de verdade, que você não vai perder nada com isso. Só vai aprender mais e mais. E aí você vai desenvolver outras áreas do seu cérebro que precisam ser desenvolvidas através da leitura. É uma ginástica fantástica. Completa, né? Completa. É como se fosse assim, aquela academia de 3 horas que vai mexer com todos os músculos. É a leitura para o cérebro. E ele adora, ele adora. Não acha, só não gosta quem de fato não encontrou prazer. Porque quando ele encontra, você sabe como é que é. É complicado você parar de ler. Sim, e é fantástico, eu brinco muito que como eu estou na alfabetização, é fantástico o rostinho dele quando eles descobrem esse processo, né? E que eles, estou lendo a felicidade, é fantástico, é muito gostoso, né? Eu A falo, a felicidade gente da tá mãe desse quando veja lado de lendo. cá. Oi? Quando a gente tá desse lado de cá, que a gente vê, né, na hora que vai juntando ali, fala assim, ai, mala, mala, é mala. E aí junta o que é. Aí você,
Ai, né? Que delícia. Aconteceu, é assim mesmo. Ah, E aí eles começam, vão ler tudo que está na rua, vão ler tudo que está vendo, né? Vai surgindo e vai desenvolvendo. E aí que pode entrar a mãe e o pai para estimular mesmo. Vamos ler ali, olha lá o que está acontecendo, o que está. Onde é que você lê uma história, lê até a metade, deixa com gostinho de que se ele soubesse ler, ele terminava, né? Dá um prazer. E outra coisa, o exemplo, gente. Bora ler. Se eu quero que meu filho leia, eu não pego um livro. é, É complicado, né? A criança, o exemplo, ele fala tão alto, que o que os pais falam, a criança não escuta. exatamente. Exatamente. O melhor exemplo é o exemplo, né? É fazer, né? É o fazer. Isso mesmo. Ai, Mi, olha, Tá acabando, lindona. tá. Eu falo, olha, não dá para ser só uma, não. Tem que ter várias. Tá bom? Quando você quiser, Lília. Ai, fico muito feliz mesmo. Agradeço o seu poder, né, ter aceito compartilhar esse conhecimento lindo, porque você faz a gente gostar, a gente ter o prazer das coisas, né? Aprendi muito enquanto pessoa, você sabe disso, o quanto suas dicas foram maravilhosas. E é isso que me encanta na sua forma de trabalhar. Você também encanta seus pacientes, Obrigada. encanta todo mundo que está ao seu lado, né? Com esse seu conhecimento, vasto conhecimento e que distribui para todos, todos, todos. Muito Muito obrigada. espero, vou te convidar mais vezes. Agradeço demais, demais o convite, ter aceito o meu convite. Fico apaixonada, Mi, de poder ter esse bate-papo, da gente poder trocar esses conhecimentos, né? A gente poder ouvir um pouquinho do que a gente vive nesse nosso mundo de trabalho, dedicado às dificuldades de aprendizagem, né? Então, eu acho que essas lives estão proporcionando para mim um prazer enorme, porque E estão eu aqui tenho pessoas certeza, que Lili, podem. para todas as que te escutam também, né? É sempre um prazer a gente ter ali a possibilidade de aprender uma coisinha nova, de ter uma pessoa ali doando o seu conhecimento. Eu também aprendo muito. Eu também. Nossa, demais. E assim, como é bom, Mi, essa troca, como é bom. Então, assim, eu agradeço você de coração, tá? A todos que estão aqui. Cada dia nós vamos trazer mais profissionais incríveis, porque eu acho que é isso, é a corrente do bem, né, Mi? Todo mundo contribuindo um pouquinho. Estamos todos juntos. Vocês também podem sugerir temas que vocês tenham vontade, né? Que a gente fale. Legal. Eu vou procurar o profissional especializado nessa área, viu? E mais uma vez, muito obrigada. Eu E que você, agradeço, minha linda. Boa noite para vocês. beijo sempre guardadinho no meu coração, viu? Você também, meu amor. Fica com Deus. Tchau, gente. Boa noite. Um beijo. Tchau, gente. Muito obrigada, hein? Até quarta que vem. Tchau, tchau.